Boa noite. Boa noite, Instagram. Oi, Fabiana, boa noite. Esperar o Instagram avisar. Oi, Rosa, boa noite, Rosa. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho desse kit básico, né? Como é que a gente monta um kit básico de aromaterapia, que é um assunto tão interessante quando a pessoa está começando a mexer, né, com os óleos essenciais. Oi, Wanda. Oi, Daniele. Boa noite, gente. Vamos chegando. Hoje a gente tem algumas coisas para falar. A ideia da nossa aula hoje, boa noite, Daniele, é simplificar, né? Para quem está começando aí com a aromaterapia, a ideia é a gente trazer um pouco de simplicidade. Oi, Maria Eugênia, boa noite. Trazer simplicidade de como a gente começar, que eu acho que isso às vezes é uma coisa que mexe muito com a gente, que a gente fica muito em dúvida. Como é que eu começo com óleo essencial? Né? É tanta informação, tanta forma de uso, tanto óleo essencial interessante, tantos óleos que servem para coisas diferentes. Oi, Luciana, boa noite. E a gente fica sempre nessa dúvida, né? Qual que eu compro? Quais são os primeiros que eu vou comprar aí? Então, a ideia é essa. Oi, Paula, Ana Paula, Maria Helena. Bom, gente, vamos começar então? Vamos lá. Bom, então, a minha ideia de fazer essa aula foi pensando nas pessoas que estão começando na aromaterapia e que às vezes ficam meio perdidas com esse excesso, né, que a gente tem uma variedade, excesso no bom sentido, uma variedade muito grande de óleos essenciais. Então, muitas vezes a pessoa está começando ali na aromaterapia e fica, nossa, qual óleo essencial que eu uso? Então, a ideia é porque o ideal é a gente ter um kit básico em casa. Como é que eu posso ter, poxa, quero montar, comecei a estudar aromaterapia, quero montar um kit ali, que eu vou ter em casa, que vai servir para eu tratar, para eu cuidar de várias questões fisiológicas, várias questões emocionais, só que eu não vou comprar, né, 500 mil óleos essenciais. A gente sabe aí que óleo essencial não é uma coisa muito barata, óleo essencial é uma coisa que, né, dependendo do óleo essencial, a gente tem óleo essencial mais barato, óleo essencial mais caro. Mas como que eu vou fazer isso então, né? Como é que eu vou fazer essa escolha? E aí, a ideia é a gente falar sobre isso, não só sobre o óleo essencial, oi Beatriz, mas também sobre a base e sobre forma de uso simples, né? Porque senão a gente tem que ter milhões de potinhos, milhões de óleos carreadores, e aí a gente vai ver isso. Vamos simplificar a aromaterapia para quem está começando. Boa noite, Marcela. Bom, queria começar contando para vocês, né, o primeiro curso que eu fiz, boa noite, Paula, primeiro curso que eu fiz de aromaterapia, gente, isso foi em 2008, eu fiz um curso que era assim, você estudava 4 óleos essenciais só, né, então eu não lembro nem o título, o nome do curso, mas era um curso onde a gente estudava ali 4 óleos essenciais, estudava aquilo dali e pronto. E aí é muito engraçado, porque a gente estudou muito bem aqueles óleos, então a gente fica, poxa, esse aqui eu sei usar. Eu lembro que eu saí da loja era um curso que tinha também ali um espaço junto aqui no Rio, na cidade mesmo, no Rio, né, que eu tô aqui em Niterói. E aí eu lembro que eu entrei, eu saí com algum óleo, mas até hoje eu não lembro, eu nunca não guardei. Qual foi o primeiro óleo essencial que eu comprei, assim? Enfim, na verdade eu nunca achei que a aromaterapia fosse me capturar do jeito que ela me capturou. Então, não foi uma coisa que eu marquei ali no caderninho. Mas o que aconteceu? Eu fiz um curso básico, onde eu aprendi sobre 4 óleos essenciais. A gente vai falar sobre 3 deles aqui. Eu até vou falar depois qual é o quarto, mas eu não colocaria ele como kit básico para todo mundo. Mas aí eu estudei esses 4 óleos essenciais.
E aí depois eu fui me aprofundar, eu fui fazer um outro curso, que era um curso já de final de semana, mas um curso de introdução, muito mais aprofundado. E aí eu comecei a estudar e fui comprando, aos pouquinhos a gente vai comprando um, vai comprando o outro e a gente começa a usar, né? Então, uma coisa interessante que a gente tem que ter, isso é muito importante, é a gente entender que o kit básico, a gente vai ter um kit básico, alguns óleos que eu acho que são prioridades, porque eles cuidam de questões físicas, e aí eles são óleos essenciais que são importantes para todo mundo, sabe? Tem que ter em casa esses óleos essenciais, quem trabalha com aromaterapia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Orlandina. Então, e a gente vai ter alguns que a gente vai ver que são flexíveis ali, tá? Mas a gente vai ter que ter nesse nosso kit básico óleos essenciais. A gente pode começar com 4, 5, né? E aí depois a gente vai aumentando. Mas os 5 óleos essenciais a gente consegue montar um kit básico aí pra gente. E a gente vai ter que ter uma base. A gente pode ter algum tipo de difusor de ambiente. Oi, Graça, boa noite. E a gente tem que ter também, gente, uma coisa extremamente importante quando a gente fala de aromaterapia, quando a gente fala da gente fazer o uso próprio. Tô começando na aromaterapia, vou fazer minhas indicações, né, para mim, para minha família. Importante, a gente precisa ter material de estudo, a gente precisa ter, isso entra no kit básico. Ou a gente ter a apostila de curso que a gente fez, ou a gente ter livro. Não vale a gente ficar só em receita de internet. A gente tem que ter muito cuidado. Receita de internet confunde. Tem muita coisa que não não serve para todo mundo, né? Tem muita coisa de dosagem errada. Então a gente precisa ter ou apostila, quem já fez curso, ou um livro. E aí eu vou indicar aqui para vocês, isso não é merchan, eu não ganho nada com isso, mas é porque eu gosto de vocês, que são minhas alunas aí. 2 livros que eu considero, né? Se eu fosse começar agora, são os 2 livros que eu compraria primeiro, tá? Esse daqui, Aromaterapia, a cura pelos óleos essenciais, do Marcel Lavabre, tá? É da editora Laszlo. Esse livro, ele é uma reedição de um livro antigo, que foi o meu primeiro livro de aromaterapia. Então é um livro que a gente tem uma ideia dessa aromaterapia mais integral. Ele fala das famílias botânicas, ele explica bem os óleos essenciais, ele fala sobre as vias, né, de ação, né, como é que eu uso, as formas de uso. Então é um livro simples, gostoso de ler e eu acho que vale a pena para quem está começando. Mostra de novo, Thaís. Marcel Lavabre, que é o autor, Aromaterapia, a cura pelos óleos essenciais. Exatamente, Paula. É um livro, gente, a leitura é muito gostosa, assim. Eu tenho a versão antiga dele, porque essa daqui tá mais completa, mas ele vai falar de vários óleos essenciais, ele fala das famílias botânicas, ele vai falar da parte energética também, fala um pouco de composição química. Então é um livro bem completinho pra gente poder começar, para quem está começando em aromaterapia. Um outro livro que é mais profundo, mas eu acho extremamente importante, a Luciana já está no meu carrinho da Amazon desde o seu último vídeo. Tá vendo, gente? Eu fico fazendo propaganda e não ganho nada, mas tudo bem, eu sempre faço isso. Olha, esse livro aqui é do Dominique Baudou, O Grande Manual da Aromaterapia. Tá? É um livro grossinho. Esse livro aqui, não necessariamente é um livro que você vai pegar e vai ficar lendo. É um livro, você vai ler, logicamente, mas ele é um livro muito bom como um livro de consulta. Você ter esse livro. E aí você, às vezes, pega informação na internet, vê alguém falar alguma coisa, você vai nele e você vai ali verificar qual a composição química, a ação dele. Então é um livro que eu acho que vale a pena também, para quem está começando, ter como livro de consulta. Com esses 2 livros, gente, você já consegue ter uma noção boa sobre aromaterapia. É uma bíblia de aromaterapia, exatamente. Tem até um outro livro novo, que é a Bíblia da Aromaterapia. Mas esses 2 livros, a gente já consegue ter uma noção muito boa
de aromaterapia, dessa função da composição química, do benefício emocional, benefício fisiológico, cuidados que a gente tem que ter, tudo isso, tá? Então é importante a gente, quando a gente vai fazer o uso de aromaterapia, a gente não... a não ser que a gente tenha um aromaterapeuta, né? Então eu tenho um aromaterapeuta que vai me indicar, beleza. Mas se eu não tenho um aromaterapeuta, eu tô aprendendo ali, tô fazendo esse uso, é importante a gente ter livros e a gente ter apostila, material de consulta, sem ser só a internet, tá? Então isso também entra aí nesse kit básico. E, bom, vamos lá, tô olhando aqui minha colinha, que eu sempre colo. Só colo na escola e faculdade, eu não colo não, mas aqui a gente deixa aqui um roteirinho que eu tenho. Bom, então vamos lá. A gente, sempre quando eu falo da questão da aromaterapia, eu falo que a gente sempre tem que ter uma visão integral. Então, quando uma pessoa vira pra mim e fala assim, Thaís, eu tô com ansiedade. Eu tô com ansiedade não. Thaís, o que eu uso, tá? Vou falar, Thaís, o que eu uso pra ansiedade? Eu preciso saber, tá, mas por que você tá com ansiedade? Desde quando? Quem é você? Quantos anos você tem? Né? Pode ser uma criança com ansiedade, pode ser um adulto com ansiedade, um homem, uma mulher. Essa ansiedade pode ser uma ansiedade de alegria, né? Poxa, porque eu vou fazer a viagem dos meus sonhos e eu tô eufórica, não tô conseguindo dormir, eu preciso me acalmar. Pode ser uma ansiedade de medo. Nossa, eu tô na beira de perder o emprego. E essas diferenças vão fazer com que a gente use óleos essenciais diferentes. Então, a pessoa virar e falar assim, tô com ansiedade, qual óleo essencial que eu uso? Lógico que a gente tem aqueles que a gente sabe que vai atuar em neurotransmissores, né? Que vão GABA, serotonina, que vão ajudar a baixar a ansiedade, a trazer mais bem-estar. Mas é importante a gente saber por que essa pessoa tá com essa ansiedade, saber a causa. Então, quando a gente fala de aromaterapia integral, a gente fala disso. Mas, então eu sou assim, essa é a minha bandeira. Sempre que a gente vai usar um óleo essencial, é para quem é o óleo, não para que é o óleo. Mas, a gente sabe que tem algumas questões, por exemplo, micose de unha. Eu tô com uma micose na unha. Eu vou usar pensando na parte fisiológica. Eu não vou pensar, qual é... Né? Por que eu tô com essa micose na unha? Lógico que eu posso e devo pensar, poxa, minha unha tá fragilizada, a unha, aí a gente começa, na medicina chinesa, a unha faz parte disso, daquilo, né? Tem ligação com fígado, com raiva, o que pode ser, não sei o quê, e aí eu vou usar, aí eu vejo que eu realmente estou muito irritada, eu vou inalar uma camomila romana, beleza. Mas, para usar localmente lá na micose de unha, eu vou pensar num óleo essencial antifúngico. Então, mesmo com essa visão integral, a gente vai ter que... a gente sabe que em algumas situações agudas, né, a pessoa foi lá, torceu o pé, você não vai precisar, que emoção que você tava, por que você torceu o pé? Não. Torceu o pé, tá quente, tá frio, óleo anti-inflamatório esse, pronto, foi. Então, nessas questões, a gente precisa de óleos essenciais que sejam muito potentes para trabalhar o nosso corpo físico. E aí a gente vai começar com, então, um óleo essencial que eu acho que assim, quando a gente pensa na parte física, o primeiro óleo essencial que todo mundo devia comprar para ter em casa, na minha opinião, assim. Qual que vocês acham que é, gente? Vê se vocês adivinham. Acho que todo mundo vai adivinhar aqui, ó. Óleo essencial para tratar de questões físicas. É uma panaceia, trata um monte de questão. Deixa eu ver se alguém vai falar aqui alguma coisa. Alguém chuta aí para eu ver se alguém vai chutar certo. Nada, gente? Vocês não vem nenhum na cabeça de vocês tratar de questão física? Fabiana falou aqui, exatamente. Todo mundo acerta, né? Exatamente, gente. Para questão fisiológica, óleo essencial que todo mundo tem que ter, todo mundo sabe, tea tree, melaleuca alternifolia. A Inês falou hortelã. Hortelã vai entrar também, mas o tea tree, o Mazula falou o intergreen. A gente vai falar um pouquinho depois disso, né? O Mazula, ele se não me engano, é lutador de jiu-jitsu. Então, para ele, o intergreen realmente entra no kit básico. Porque tem isso, gente. Dependendo de quem a gente é,
Como é que são as pessoas da nossa família? A gente vai ter algumas diferenças no nosso kit básico. Mas o tea tree ele vai entrar, porque ele é um óleo que ele é antibiótico, ele é antiviral. O pessoal falou alecrim, lavanda. Vamos falar, a gente vai falar um por um. Com certeza, lavanda também tem que entrar, né? Mas vamos entender por que a gente vai entrar com esses e por que esses são universais. Eles vão servir para todo mundo, né? O tea tree, ele vai ser antifúngico, bactericida, antibiótico, anti-inflamatório. Tudo que você tiver, alunos afiados, tudo que você tem que lidar com micro-organismos, com bactérias, fungos, tudo isso o tea tree serve. Ele é piolho. Quem tem criança em casa, né? Agora o pessoal não está indo para a escola presencial, não está tendo esse problema. Mas piolho é uma coisa que o tea tree é maravilhoso. Ele vai ser um óleo essencial que ele tem uma versatilidade muito grande. Ele é bom para pele, para questão de acne. Para quem tem acne, o tea tree é fantástico. Para picada de inseto ele pode ser usado. Então no SOS, se eu tô ali, né, um inseto ali me picou, eu posso chegar lá, passar uma gotinha de tea tree. E ele é um óleo essencial, gente. Sabe por que o tea tree é tão legal? Porque a gente tem, por exemplo, o tomilho, que é um óleo essencial mega potente também para fungo, antiviral, assim. Ele tem uma composição anti-infeccioso muito potente. A gente tem o tomilho, a gente tem o orégano. Só que qual a diferença? O tea tree, ele é muito potente, mas ao mesmo tempo ele é muito suave. Ele não é um óleo essencial agressivo para a pele. Não tem problema se você pingar uma gotinha, né? Teve uma, sei lá, mordida de marimbondo. Você vai lá, pinga uma gotinha e passa, ele não vai arder, ele não vai queimar, ele não é um óleo essencial dermoagressivo. Ele é um óleo essencial muito tranquilo, né? Ele pode ser utilizado por criança. Logicamente que a gente tem que respeitar aí a quantidade, a diluição, né? Mas ele é um óleo essencial muito bom de ser utilizado em várias questões. Então, assim, primeiro, quando a gente pensa na parte fisiológica, a gente vai pensar no tea tree. Dor de garganta. Quando a gente fala inflamação, a gente fala tudo, né? Otite, dor de garganta, sinusite. Então, e isso é que é o legal de óleo essencial, gente. Porque, por exemplo, se a gente está falando de medicamento e a gente vai ter uma farmacinha, o medicamento para otite é diferente do medicamento para sinusite, que é diferente do medicamento para faringite. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de um óleo essencial do tea tree, que ele tem ação, a gente vai poder usar de todas essas formas. Só que, logicamente, a gente tem que saber como usar, né? Vou pingar uma gotinha no algodão e vou colocar aqui. A gente não pode pingar óleo essencial dentro do ouvido. Então, posso pingar no algodão, fechar aqui e colocar. Posso diluir num óleo gorduroso e passar por aqui, passar aqui atrás da orelha. Tô com amidalite, posso passar aqui por fora na garganta. Tô com sinusite, vou botar numa água fervendo e vou inalar. Tô com micose de unha, pingo ali na minha, né, no meu dedão ali, corto a unha e pingo ali. Tô com piolho, coloco óleo essencial, misturo com óleo de mamona, é maravilhoso. O óleo de mamona é denso, então ele segura o piolho, sabe? O tea tree vai lá e mata, que se não mata, quase mata o pobre do piolho. Isso eu tenho por experiência própria de filho aqui, quando era em escola. Gente, botar óleo de mamona, botei tea tree, botei aquela toquinha ali de TNT um pouquinho, tirei, passo o pente fino ali de ferro. Quem tem criança que tiver piolho já sabe, é maravilhoso. A gente só tem que ver a diluição certinha de acordo com a idade da criança. Então a gente vai ter um óleo essencial que serve para muita coisa. E uma outra coisa importante que eu sempre falo quando a gente está apresentando a aromaterapia, isso é muito bom da gente saber, é que o que acontece? Quando a gente está falando de antibiótico, a gente tem um princípio ativo químico. Então, quando eu tomo um antibiótico, sei lá, azitromicina, amoxicilina, eu tenho um componente químico que está agindo. E a gente sabe que quando a gente toma um antibiótico, aí começa a falhar, paro de tomar, aí daqui a pouco tomo de novo, melhorei, eu já paro de tomar num completo ciclo. A gente sabe que a bactéria, o que a gente está lidando, né,
ela vai criando o quê? Resistência àquilo dali. A OMS já declarou que até 2030 os antibióticos não vão mais ter os resultados que a gente espera deles. Por quê? Porque além da gente tomar muito antibiótico, a carne que a gente come tem antibiótico, o frango tem antibiótico, porque o frango tomou lá os antibióticos. Então, o antibiótico que era para ser um medicamento aí pontual, que é um medicamento importante, mas que era para ter uso pontual, ele começou a ser usado de tal forma, e até pela nossa própria alimentação a gente vai tendo contato com ele, que isso foi uma coisa da OMS mesmo, que falou que até 2030 vai começar não vai ter o mesmo efeito. E quando a gente fala de óleo essencial, gente, a gente está falando disso. O óleo essencial, ele tem às vezes até 200 princípios ativos químicos diferentes. Então uma bactéria ela não consegue decodificar aquilo dali. Ela não cria resistência. Então o tea tree ele é muito poderoso por causa disso. E a gente pode usar então de diversas formas, tá? Bom, o primeiro óleo essencial então do nosso grupo foi o tea tree. O segundo, que na minha opinião é muito importante, ninguém aqui falou dele. O pessoal falou de hortelã, alecrim, lavanda, wintergreen, mas tem um que ninguém falou, que é a copaíba. A copaíba, gente, você vai falar, mas com tea tree eu consigo, né? Tea tree e copaíba, eles são... eu consigo com tea tree coisas que eu consigo com a copaíba. O que a copaíba tem de interessante? A copaíba pra gente aqui no Brasil, ela é muito barata. É um óleo essencial que a gente consegue comprar ele de qualidade, muito, muito barato. Então, é um óleo que vale a pena a gente ter. Eu, particularmente, prefiro usar o óleo resina. A gente tem, quando a gente fala de copaíba, o óleo resina e o óleo essencial. O óleo resina a resina é destilada, é tirada ali com trado, ela vai sendo tirada ali do tronco da copaíba. Aquilo é um óleo resina. Só que pode pegar esse óleo resina e destilar. E aí a gente vai ter o óleo essencial de copaíba. Eu prefiro o óleo resina e ele acaba sendo até mais seguro. Porque ele tem ali, né? Mais seguro que eu falo assim, a gente pode até fazer uma dosagem mais alta, porque como ele é um óleo resina, ele tem outros componentes que no óleo essencial ele vai ser, é como se ele fosse mais concentrado. Tá? Mas o mais importante da copaíba, a molécula que a gente fala que é o que dá esse valor para ela como anti-inflamatório tão potente, que é o beta-cariofileno, ele vai ter no óleo resina e ele tem no óleo destilado também. A Paula falou aqui, copaíba para dor no ouvido. Eu sempre lembro você falando no curso. Pois é, eu gosto muito da copaíba, mas também serve o tea tree. Você pegar um algodãozinho, pinga ali 1, 2 gotinhas e coloca, né? E depois você vai trocando, que aí ele vai volatilizando ali para dentro e vai desinflamando. A copaíba para dor de garganta é maravilhosa. A copaíba, ela tem uma questão também, quando a gente fala de óleo essencial, a gente falou do tea tree. O tea tree é o óleo essencial de uma folha. Copaíba é de uma árvore. E a copaíba, ela é um óleo essencial, um anti-inflamatório muito bom, e ao mesmo tempo ele traz uma estabilidade para a mente, sabe? Gente, travou aqui por causa da net. Tea tree, depois qual foi o segundo? Copaíba. Copaíba é o que a gente está falando agora. Ele traz uma estabilidade para a mente, né? Ele é muito bom quando às vezes a gente é muito aéreo, ou a gente é muito assim, sabe, avoado, vai para lá, vai para cá, não tem muito foco e tudo. A copaíba, ela traz esse centro pra gente. Então, é um óleo essencial que é muito barato. Isso faz com que, pra gente aqui no Brasil, seja muito fácil da gente comprar e da gente ter ele sempre. E ele vai servir para vários tipos de inflamação, todo tipo de inflamação. Gente, já fizeram uma pesquisa e a copaíba, ela é 2 vezes mais potente que o diclofenaco sódico. Então, ela é um anti-inflamatório muito potente. Então, tudo que é inflamação, a gente pode pensar na copaíba. E cicatrização também, a gente pode pensar na copaíba, né? Ela é um óleo essencial cicatrizante. Ela vai ser um óleo resina que vai ajudar a cicatrizar. Isso é muito interessante quando a gente aprende aromaterapia, que a árvore, né, a planta, ela produz o óleo essencial para alguma coisa.
E de acordo com aquilo que ela produz, ela serve na gente. Então, quando a gente fala da copaíba, por que a copaíba produz ali, né, o óleo essencial? A gente vai lá, a gente perfura a árvore. E a copaíba é até uma forma dela se regenerar produzindo aquela resina. Aquela resina, a árvore produz para ela se regenerar. Quando eu pego essa resina e uso, eu vou estar também regenerando a minha pele. Jerusa perguntou como usar. Depende, Jerusa. A gente veio e fala um pouquinho sobre isso no final, porque depende como você quer usar. Se você quiser usar para otite, por exemplo, você pode pingar uma gotinha no algodão e colocar aqui. Se você quer usar para uma inflamação no joelho, eu tô com o joelho inflamado, você vai diluir num óleo e vai passar no joelho. Então, dependendo de como você vai usar, você vai fazer essas diluições. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os óleos, e aí no final a gente vê quais são as formas que a gente pode diluir tudo pra gente usar. Para foco, por inalação. Você pode usar por inalação. Inalação, gente, é pingar uma gotinha no algodão e inalar, ou simplesmente abrir o frasco e inalar. Tá? A forma mais simples, a gente tem milhões de formas de uso, mas assim, vou falando da forma mais simples, é isso. Ou você pode até fazer um creme facial que você coloca outros óleos, coloca ali um pouco de copaíba, que ela também vai estar tratando da sua pele. A copaíba é ótima para pele. E vai estar também trabalhando esse centro, né? Trabalhando essa estabilidade mental. Estão falando que tem vídeo mostrando a retirada do óleo da árvore. Dermatite, para usar copaíba para dermatite, diluído, sempre diluído, gente. Sempre que a gente for usar na pele, preferencialmente diluído. A não ser que seja uma questão pontual, sabe? Tipo um bicho que mordeu, sei lá, furúnculo, alguma coisa que eu vou fazer ali, um negócio pontualzinho, eu posso pegar e usar puro. Mas normalmente a gente vai dar preferência de fazer o uso para pele diluído, tá? Então a gente falou do tea tree, a gente tem a copaíba também. E aí, a gente precisa do que mais, gente? A gente precisa de um óleo expectorante, né? A gente tá falando aqui de antibiótico, anti-inflamatório, cicatrizante, a gente já fechou. Agora a gente precisa, vamos pensar na parte respiratória. Se a gente pega ali, quem tem criança, né? Sempre tem alguma questão respiratória. A gente, às vezes, pode ter sinusite, rinite, ficar gripado. Então, vamos pensar num óleo que seja expectorante. E aí, a gente vai ter aqui algumas opções. E aí cada um vai escolher, acho que de acordo com a sua realidade. Paula já falou do eucalipto glóbulos. A Dina falou do alecrim. O que eu coloco no meu kit é o hortelã-pimenta. Porque hortelã-pimenta, ele é expectorante e eu acho ele mais versátil do que o eucalipto glóbulos. O eucalipto globulus, ele é um óleo maravilhoso, mas eu acho o hortelã-pimenta mais versátil. Por quê, gente? O hortelã-pimenta, ele é expectorante, ele é ótimo para enjoo, se eu tô enjoada, para dor de cabeça tensional, tudo que é tipo de enxaqueca, a gente pode fazer uso do hortelã-pimenta. Ele é um óleo que ajuda na digestão. Ele é um óleo altamente expectorante. A Luciana falando que é maravilhoso, Paula também. Todo mundo gosta, gente. Acho que eu não conheço alguém que fale assim, ai, detesto o cheiro de hortelã-pimenta. É um aroma muito agradável, muito refrescante e que a gente tem muita familiaridade também. Porque tem alguns aromas que a gente não tem familiaridade. Quando a gente fazia, né, os cursos presenciais, era muito interessante. Porque quando chegava o curso de introdução, aí chegava alguém que não usa óleo essencial, que não está acostumado, que está acostumado com perfume, com desinfetante, esses aromas sintéticos. A pessoa cheira um vetiver, a pessoa toma um susto com aquele aroma. A pessoa nossa, se cheirar um nardo, então nem sei o que acontece. Mas a pessoa tem alguns aromas que são estranhos pra gente, né? Depois que a gente entra na aromaterapia, a gente começa a gostar. Mas se a gente sentir ele muito de perto, muito forte, a gente pode estranhar. E o hortelã-pimenta, não.
Ele é muito conhecido. O pessoal aqui fala, ah, parece com bala kids de hortelã. Ele é muito conhecido pra gente. Então, assim, como expectorante, eu colocaria ele num kit básico. Lógico que o eucalipto, ele é muito importante. Mas, assim, tô fazendo o mais enxuto possível, tá? Entre o hortelã e o eucalipto, se eu tivesse que escolher um dos dois para colocar no meu kit básico, eu escolheria o hortelã-pimenta. Por conta da dor de cabeça, por conta do enjoo, por conta da mente, de refrescar a mente quando a gente tá com a mente muito acelerada. Ele dá aquela... É como se ele desse um restart ali, sabe? Quando o computador tá... A gente começa a estar usando o computador, de repente ele começa a ficar parando, dá aquele negócio que a gente desliga e liga de novo. Isso é a sensação do hortelã-pimenta pra mim, como se ele reiniciasse, sabe? Então é muito refrescante, parece uma bala, Então eu coloco ele nesse meu kit. Mas eucalipto glóbulos também é fantástico, é um óleo essencial barato também. O que é importante às vezes, né, a gente pensar também na questão do preço, porque às vezes a gente tem óleo essencial que tem a função muito parecida e preço muito diferente. E aí, lógico que com o passar do tempo, a gente começa a querer experimentar aromas novos, a gente vai comprando aqueles mais sofisticados. Mas no início, a gente começa a comprar os mais baratinhos, né? Eu com o meu pensamento aqui, mas enfim. Mas o eucalipto glóbulos, ele é muito bom porque ele é um óleo também que a gente compra produzido aqui no Brasil. Então, ele tem um preço bem legal. Agora, importante, criança menor de 4 anos não pode usar nem hortelã-pimenta e nem eucalipto glóbulos. Então, quem tem criança em casa e quer, poxa, quero criança que vive congestionada e tudo mais, a gente não pode usar esses dois óleos essenciais, tá, gente? Nem hortelã-pimenta e nem eucalipto glóbulos. O que a gente pode usar nesse caso? Eucalipto radiata, é um óleo essencial que pode ser usado para criança. E uma coisa muito boa também é o limão. Limão siciliano para criança que fica muito alérgica e tudo. A gente pode colocar no ambiente. E aí, gente, se a criança for muito pequena, bota aí menor de 1 ano e tudo, a gente pega, por exemplo, aromatizador de tomada. Né, no quarto, coloco ali 5, 6 gotinhas, ligo na tomada, deixo ele vaporizar no quarto. Depois que eu tirei, aí eu entro ali com a criança, porque o ar ali vai estar purificado, ela vai ter uma forma de absorção mais suave, tá? Então, só pra gente lembrar que quando a gente fala de hortelã-pimenta e de eucalipto glóbulos, a gente tem que saber que a gente não pode usar esses óleos essenciais com criança, tá? Bom, então a gente falou aqui dessa parte física, a gente falou do titri, copaíba, um expectorante, hortelã-pimenta, eucalipto. E aí a gente precisa também, o pessoal já falou aqui, um dos óleos essenciais importantes vai ser a lavanda. Talvez algumas pessoas coloquem a lavanda como o primeiro, né? Não que aqui seja primeiro, segundo e terceiro, mas enfim, primeiro que venha na cabeça seja a lavanda. Por quê? Eu acho até que muita gente conheceu a aromaterapia através da lavanda. Porque a aromaterapia ela é muito utilizada para ansiedade, para insônia. Então, quando a pessoa entra para a aromaterapia por esse meio emocional, é muito comum que o primeiro óleo essencial que a pessoa conheça seja a lavanda. Inalar a lavanda. Para ansiedade, para insônia, para agitação. A lavanda, gente, laranja também, exatamente. Mas assim, o que acontece entre a lavanda e a laranja? A lavanda é mais versátil que a laranja. A gente vai falar aqui daqui a pouco, porque a gente vai ter que ver que cada pessoa... A gente vai falar daqui a pouco dessa parte emocional. A gente vai ver que a laranja pode entrar para algumas pessoas e para outras talvez não seja a primeira a se comprar num kit básico. Porque quando a gente pensa em lavanda, é um óleo essencial. Acho muito importante quando a gente tem óleo essencial, por exemplo, que a gente pode pingar puro na pele. Laranja a gente já não pode. A gente vai pingar no algodão e tudo. A lavanda, como ela tem essa coisa de você poder pingar puro na pele, e sempre que eu falo pingar puro, gente, é uma gotinha. Mas, como eu posso pingar puro na pele, a lavanda acaba sendo mais segura também.
por isso. E ela tem essa versatilidade porque ela também é muito boa para regenerar a pele. Quem aqui estuda aromaterapia, a gente sempre conta aquela história do René Gattefossé, que é considerado o pai da aromaterapia, né? Que durante ali o aniversário do filho dele, ele queimou os braços, não conseguiu tratar com a medicina ali da época, tentou tratar com sulfa e tudo, não conseguiu, tava começando a dar gangrena, assim, a perder o braço. E aí ele começou a usar ali a sabedoria de Provence, do óleo essencial de lavanda, ele começou a passar. Em 1, 2 semanas o braço estava, tratou, curou, estava totalmente curado. E aí ele começou a estudar aromaterapia. Então a lavanda ela é muito legal para isso. Você tem em casa, se você queimou o braço, tá fazendo comida lá na panela, queimou o braço, lavanda é muito boa, né? E aí, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que eu tô falando aqui lavanda, mas eu tô falando da lavândula angustifolia, que a gente tem a lavândula latifolia, que a gente conhece como lavanda spike, que é diferente, que é uma lavanda que tem um pouquinho de cânfora. E aí, ela até é boa para queimadura e tudo, mas para questão emocional, de insônia, para acalmar, ela não é tão boa quanto a outra lavanda. A Diana tá falando, para queimadura e irritação na pele não tem igual. A lavanda, gente, ela é um óleo essencial que ela atua em alguns neurotransmissores que são muito importantes para baixar a ansiedade. Então ela atua no GABA, que é o mesmo neurotransmissor onde atuam os benzodiazepínicos, sabe? A prazolam. Ela atua nesses neurotransmissores, baixando a ansiedade, relaxando. Ela atua na serotonina também. Então ela é um óleo essencial que traz muita calma, que traz muita tranquilidade. Há algumas pessoas que já são mais tranquilas, acabam não gostando muito de usar durante o dia, por exemplo, porque ela desacelera muito, então você pode ficar meio sonolenta. Para mim, por exemplo, normalmente, eu não sou uma pessoa que uso lavanda durante o dia, porque ela me dá muito sono. Se eu pegar a lavanda, se eu ficar inalando, ela me coloca para dormir na hora. Então, eu gosto de usar à noite, quando eu realmente quero dormir, quero relaxar. Já aconteceu de eu tá vendo filme assim com meu filho, aí um mosquito me mordeu, começar a coçar, aí a lavanda tava meio que à mão, peguei, passei aqui, acabou o filme, dormi, sabe? Dormi. Então a lavanda tem isso, ela é um óleo essencial maravilhoso para pele, para queimadura, e a gente tem que pensar que ela é um óleo essencial que acalma a gente. Então, quando a gente tem aqui, a gente fala que a gente vai ter um padrão yin ou yang, uma pessoa com padrão yang vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom ela ter a lavanda. Ela é um óleo essencial, por exemplo, que pode ser muito, que é muito bem indicada para quem tem hipertensão. Então, se a pessoa é hipertensa, a gente tem o ylang ylang, que é um óleo maravilhoso, mas não é um óleo tão versátil quanto a lavanda. Então, para montar esse kit básico, se eu tô ali com titri, copaíba, hortelã-pimenta ou eucalipto e lavanda, eu tô com um kit muito bom. E eu posso até optar entre titri e copaíba. Entre titri e copaíba, eu acho que eu ficaria com titri. Tadinha da copaíba, mas enfim. Mas eu acabaria ficando. Mas, né, eu acho que com esses a gente tem um kit para trabalhar com coisas fisiológicas e também para essa parte emocional de insônia, de tranquilizar, já bem feito, sabe? A gente já consegue tratar de muita coisa com esses óleos, gente. Com esses 4 óleos essenciais, a gente cuida de coisa pra caramba. Picada de inseto, lavanda, spike é perfeita. Eu outro dia tava andando na praia, andando na areia, né? Que eu gosto de andar na areia. Então eu lá na areia, daqui a pouco... aí eu comecei... Eu falei, gente, entrou alguma coisa no meu pé. Não vi o que era, mas eu acho que eu pisei... Não sei se foi, sei lá, algum bicho com ferrão que fincou ali, ficou ardendo. Parecia que tipo tinha deixado um veneninho, sei lá. E aí eu cheguei em casa,
Primeira coisa, cheguei em casa não tinha nada. No dia seguinte que eu vi que ficou uma coisa vermelha, assim, e alta, e coçando. Eu falei, gente, o que é isso? Fui passando lavanda Spike, no mesmo dia, assim, de noite já sumiu. O pessoal fala que nos grimórios eram livros antigos, que o pessoal fala, né, que era considerado livros de feitiçaria, das feiticeiras, aquelas mulheres que eram lá queimadas porque eram bruxas, que elas usavam ali os grimórios para cuidar das coisas. Então tem receita, tipo, para picada de serpente, passar ali, friccionar, lógico que não era o óleo essencial, né, mas a erva, friccionar a lavanda 9 vezes, né, 9 vezes, não sei o que, tinha uma receita que na verdade era aromaterapia, né, era uso das plantas, fitoterapia, uso das plantas ali para cuidar da saúde, que é, né, o livro aí da bruxaria dos grimórios. Mas uma das receitas era lavanda Spike para picada de cobra, olha só, para picada de serpente, né, aquela coisa assim, Idade Média. Bom, então, kit básico montado. A partir de agora, a partir desse kit básico, a gente vai começar com peculiaridades. Cada um vai ter uma coisa, né? Então, por exemplo, logicamente, até o Mazula falou aí do Wintergreen, meu kit básico. Porque a pessoa é lutadora, então a pessoa deve viver meio que se machucando com coisa muscular. O Wintergreen é um óleo essencial para dor muscular maravilhoso. Muito, muito, muito potente. Para mim, por exemplo, se eu tiver com dor muscular e for fazer uma massagem, ou um óleo que eu vou friccionar é o Tea Tree. Eu trabalhei com massagem muito tempo e quando eu fazia massagem, quando a pessoa estava com aqueles nódulos, né, de tensão, eu pegava Tea Tree, o Tea Tree tá na minha cabeça. Pegava ali o Wintergreen, friccionava, ele aquece, ele desinflama e ele melhora muito a dor. Então, se é uma pessoa que tem questão muscular de dor, o Wintergreen, por exemplo, pode ser um óleo essencial importante. Agora, a gente falou da lavanda como esse óleo essencial com potencial de acalmar, de tranquilizar. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente calma, extremamente devagar, sem foco, procrastino pra caramba, sabe? Tô sempre com sono, minha pressão é baixa, tô sempre meio assim. Qual óleo essencial que pode entrar nesse meu kit básico? Garanto que vocês sabem, gente. Vamos lá, vamos ver se as alunas sabem, tem que saber, pessoal, aí. Qual que seria o óleo importante para essa pessoa que é um padrão de excesso de relaxamento, de calma, a gente precisa despertar essa pessoa, tipo, acorda pra vida. Vamos lá, qual que seria um óleo essencial super importante de ter no kit dessa pessoa? Vê se alguém vai saber qual é. Se alguém souber, fala aí. Fala não, escreve, né? Ó, ele tá aqui comigo sempre. Alecrim, gente. Alecrim é um óleo essencial que pode fazer parte de um kit base, de um kit básico, né? Um kit essencial. Se a pessoa é uma pessoa que se considera assim, nossa, eu sou muito devagar, procrastino muito. Se eu sou uma estudante, o alecrim é um óleo essencial que aumenta o foco. E ele não é um óleo essencial, que desperta, eu vou ficar super, né? Vou ficar acelerada. Não, ele é um óleo que desperta, gente, que deixa a nossa mente atenta. Então, se eu sou uma estudante, por exemplo, o alecrim entra aí no meu kit básico. Se eu sou uma pessoa que preciso estudar, que eu preciso de foco, o alecrim ele vai entrar. O que a gente tem que ter cuidado? Alecrim é contraindicado para quem tem hipertensão e para quem tem epilepsia ou histórico de epilepsia. Agora que eu tô vendo aqui que vocês escreveram, todo mundo alecrim. Limão e tomilho, o limão, o limão, ele entra no óleo dos estudantes, não pela questão de aumentar o foco, mas por ser um óleo essencial que trabalha a parte racional. Então, é um óleo essencial que ajuda a gente a criar estratégia, a decidir.
Então, o limão, ele faz uma dupla maravilhosa com alecrim. E o tomilho, ele é um óleo de ação, né? Mas eu acho mais o tomilho, ele é um óleo essencial, que ele é mais sensibilizante da pele. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Não seria um óleo que eu colocaria no kit básico. Já que eu tenho titria, eu não usaria o tomilho. Eu usaria o alecrim. Mas, gente, eu tô falando de kits básicos, assim, que meu tipo cineol, pode ser o cineol, pode ser o cânfora. Eu, particularmente, prefiro o cânfora, mas pode ser o cineol também, tem um efeito igual. Também vai combater essa letargia mental, exatamente. Vai trazer pra gente mais foco, mais ação, mais presença. Eu sempre que vou dar aula, eu inalo alecrim. Capim-limão, Marcelo, o capim-limão, ele tem uma diferença do alecrim, porque o capim-limão, ele é relaxante, só que ele é revigorante. Ele não é um relaxante que eu fico relaxada, ele relaxa a mente muito cansada. Sabe o que eu acho o capim-limão muito legal? Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente não tá com o corpo cansado, mas a gente tá com a cabeça tão cheia de pensamento, coisa para resolver, que a gente fica assim, ai meu Deus, não aguento fazer nada. O cansaço não é físico, não é um cansaço mental. O alecrim é maravilhoso para revigorar a gente nesse sentido. Mas no sentido de trazer foco, atenção, não tanto, sabe? O alecrim, ele vai trazer mais isso. Se não pode alecrim, porque para quem tem pressão para trazer foco, eu tentaria o cedro com limão, por exemplo, é muito bom. Cedro, limão, cardamomo também é maravilhoso para trazer clareza mental e é um aroma fantástico. E se você botar aí cardamomo com limão, gente, fica um aroma dos deuses, né? E é muito bom para raciocínio, para clareza mental, digerir pensamento, digerir ideias. Bom, então, se a gente pega uma pessoa que é muito assim, alecrim entraria no kit básico. E aí, gente, começa a ser muito particular, porque cada pessoa vai ser uma coisa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente irritada, intolerante, se eu sou uma pessoa muito alérgica, aquelas pessoas que têm alergia a tudo, se tem esse sentimento de ciúme, ressentimento, a camomila romana vai ser um óleo muito, muito importante. Camomila romana, ela pacifica. Se eu sou uma pessoa que tem uma violência ali, talvez que não foi expressa, ou talvez expressa, né? Mas se eu sou uma pessoa que tem um grau de violência, ou de raiva, ou de intolerância, ou de irritação muito grande, a camomila é muito bem-vinda. Lógico que lavanda vai ajudar? Ajuda. Mas a camomila, ela é mais potente, sabe? Ela é mais direcionada para isso. Lídia perguntou do alecrim para pressão qual seria. Para pressão, você não vai usar o alecrim. Você não vai usar alecrim, eu falei, você vai usar cedro, limão e cardamomo, tá? Então, se eu sou uma pessoa extremamente irritada, eu tô agarrada na camomila romana, eu também. Eu sou uma pessoa irritada. Então, camomila romana entra no meu kit básico, porque eu sou irritada, porque eu sou alérgica, tenho alergia a um monte de coisa. Não um monte de coisa, mas... toda trabalhada na camomila romana eu não fico com alergia, mas eu tenho uma tendência a ter alergia, às vezes respiratória, às vezes de pele, e eu sou uma pessoa de natureza irritada, e isso é muito importante, gente, porque quando a gente vai, eu vou falar disso na semana que vem, no curso que a gente vai ter sobre aromaterapia integral, mas é muito importante a gente entender que existe um padrão. Então, quando a gente fala de irritação, a gente fala de intolerância, né? Eu me irrito, eu não tolero aquela pessoa, aquela pessoa não, aquele comportamento, aquela atitude, tudo me irrita. Então, isso traz um padrão de intolerância. E esse padrão não necessariamente vai reverberar só na minha mente. Se eu tenho esse padrão, ele pode reverberar na minha mente, na minha emoção e no meu corpo. E o que seria referência à intolerância no corpo? Intolerância é alergia. Alergia é o quê? Tem um gatinho passando aqui, todo mundo tá lá abraçado com o gatinho, eu não consigo chegar perto do gatinho, porque se eu chegar, meu olho fecha, eu começo a espirrar. Então, eu não tolero algo que todo mundo tolera.
Isso é um padrão de intolerância. Então ele vai reverberar na minha pele, mas reverbera também na minha irritação, né? Eu me irrito. Por que eu me irrito com outra pessoa? Deixa outra pessoa fazer o que quer. Então isso é um padrão. E aí quando a gente pensa nessa coisa, nesse padrão, a gente pensa exatamente na camomila romana, quando a gente fala de irritação. Então ela serve para tudo. E isso é muito interessante, quando a gente encontra o nosso padrão, sabe? Não o meu padrão enquanto cristalizei nesse padrão, mas qual o padrão que está em desequilíbrio em mim agora, sabe? O padrão que está em desequilíbrio em mim agora, por exemplo, não é o da camomila. Eu já usei muita camomila. O padrão que está em desequilíbrio em mim agora é outro. É a aceleração. Então eu tenho que ver o que trabalha essa aceleração. Talvez vai ser a lavanda, né? Então isso é importante. Então se a gente percebe uma pessoa que está extremamente irritada, camomila romana vai ter que fazer parte do kit dela. Luciana tá falando aqui que eu sou impatience. Eu tô impatience por enquanto. Entrei num processo impatience de uns dias pra cá. Impatience é a floral, gente. Aguarde que a gente vai ter uma semana aí pra juntar floral com aromaterapia também. Como que eu uso a camomila azul? Depende de como você quer usar. Sempre depende, gente. Como usa a camomila azul para quê? Inês, fala pra mim pra que a gente vê aqui uma forma de usar. Tá? Depende, se é pra parte respiratória, se é pra pele, se é só pra parte emocional. A gente sempre vai ter que ver pra que é, pra gente definir a forma de uso. Então a gente falou de irritação, entraria a camomila. Se a gente fala de tristeza, depressão, sabe, pessoa que tá desgostosa da vida, não faz o que quer, tá triste, tá deprimida, aí a laranja tem que entrar, né? Que acho que foi a Thalma que falou ainda há pouco da laranja como fazendo parte desse kit básico. Então quando a gente pensa, e a gente vê que tem esse padrão, né? Assim como eu falei de mim, tem a irritação. Alguém pode falar, não, eu tenho, parece que uma tristeza que de vez em quando vem. Aí a laranja vai ser extremamente importante. Laranja doce, laranja amarga. Outro óleo essencial que é ótimo pra gente ter, porque é um óleo essencial produzido no Brasil, extremamente barato. A gente consegue comprar aí por R$20, 20 e poucos reais, uma laranja de ótima qualidade. E outra coisa, gente. Porque a camomila, por exemplo, não é barata. Mas laranja, a gente pode comprar a laranja, descascar a laranja, chupa a laranja, pega a casca, aperta, aquela gotícula que pula, a gente inala que aquilo é o óleo essencial de laranja, tá? E aquilo também é a mesma função que ele vai ter. Outra coisa importante, gente, um óleo que é interessante, ele não sei se ele não entra no kit básico de todo mundo, mas eu acho um óleo importante, é o cipreste. Eu já coloquei ele no kit básico, mas depois eu falei, não é tão básico assim, mas eu acho que ele é importante. Cipreste é um óleo essencial que drena muito e ele é muito adstringente, sabe? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem retenção de líquido, fazer uma massagem diluído ali com óleo essencial de cipreste vai ser maravilhoso. Tudo que eu preciso drenar e que eu preciso, tipo, secar, a gente poderia usar o cipreste. Para acne, por exemplo, para uma pele oleosa, para furúnculo, tudo que é purulento que eu quero tratar, cisto sebáceo, o cipreste vai ser útil. E eu gosto muito de usar cipreste quando eu tenho também inflamações e questões articulares. O cipreste é muito bom para questões ósseas e articulares. Então acho que é um óleo essencial que pode entrar aí também no nosso kit básico. Para algumas pessoas, para outras talvez não tem problema nenhum disso, já tem o tea tree como um purificador e tudo. A laranja também é um óleo essencial que ajuda a drenar, então eu posso diluir ali, fazer um óleo corporal com laranja e não precisa, mas é uma opção, tá? E aí, gente, tem outros óleos essenciais que eu acho que tem muito, né? Todos os óleos essenciais são importantes. A ideia dessa como é que a gente pode montar um kitzinho inicial. E depois a gente vai comprando os que a gente vai vendo essa afinidade com a gente e para questões específicas. Mas com esses kits, quer dizer, a gente bota um kit fisiológico, onde a gente ajuda a gente, né? E se eu moro ali com a minha família, todo mundo da família vai poder estar com isso. Não, tenho aquilo, tô com piolho, tenho titria, tô com acne, tenho titria, tô com otite, tenho copaíba.
tô sem dormir direito, né? Vamos usar uma lavanda aqui no quarto. Então eu tenho esse kit. E aí a parte emocional a gente vai ter que escolher de acordo com cada um. Eu, por exemplo, quando eu fiz esse curso que eu falei para vocês que eram 4 óleos, era hortelã-pimenta, titri, alecrim e lang-lang. Eu não coloco lang-lang no meu kit básico, por exemplo, porque não é um aroma que eu goste tanto. Eu não tenho hipertensão, então não é um óleo que eu colocaria no meu kit básico. Mas para quem tem hipertensão, talvez ele possa entrar. Deixa eu ver aqui umas perguntas. Para alergia, Inês, se for alergia de pele, você vai diluir num creme base, ou num gel, ou num óleo de coco, por exemplo, e vai passar. Se for respiratória, você pode inalar. Você pode fazer uma inalação no vapor, por exemplo, pingar ali e fazer uma inalação. E o olíbano? Lídia, o olíbano é fantástico, mas assim, o olíbano é um óleo essencial que tem uma questão de sustentabilidade, sabe? A gente não pode ficar todo mundo usando um monte de olíbano, vai acabar o olíbano, assim. Não é um óleo, é diferente quando a gente fala, por exemplo, de usar uma laranja, que é produzido ali junto com a indústria de suco, ela é feita, você não tá... não tem uma questão de sustentabilidade, sabe? Você tem grande quantidade de laranja, por isso que é um óleo essencial barato. E o olíbano é um óleo essencial que ele tem essa questão, né, de sustentabilidade, é um óleo essencial que é caro. Então, ele é maravilhoso. Posso ter o olíbano, quero ter. O olíbano é ótimo, é anticancerígeno. Ele é um óleo que ajuda a drenar também. Ele é uma resina, ele é maravilhoso para a pele, trazer estabilidade também para a nossa mente, para meditação. Ele é um óleo que tem inúmeros benefícios. Mas ele não, sabe, ele tipo assim, ele é mais sofisticado, ele não entra nesse kit básico, mega versátil. Eu acho que ele é um óleo mais sofisticado, mas ele tem muito uso. É um óleo essencial que a gente tem vários olíbanos, né? A gente tem Boswellia sacra, que é o olíbano indiano, mas a gente tem outros também. Mas o olíbano também é um óleo muito importante. Diana falou que não fica sem o cipreste. Marcela também. Eu também, sem o tempo, sempre tenho cipreste. Gerânio, pois é, Ivane, eu ia falar isso. Thaís, eu quero fazer meus cosméticos com aromaterapia. A lavanda é legal, é maravilhosa para pele. Mas se eu sou uma pessoa que já sou mais sonolenta, eu teria que usar lavanda de noite. Uma coisa que eu posso fazer é fazer meu creme para dormir com lavanda. Agora, eu posso fazer, né? Eu quero usar alguma coisa diurna. O gerânio é um óleo essencial também super, super legal. Regenera a pele, trabalha questões do feminino, trabalha a coragem. Então, se eu sou uma pessoa que sou mais medrosa, sou mais voltada para dentro, né, mais introvertida, se eu quero trabalhar essa expansão de quem eu sou, essa expressão, essa coragem, que é o arquétipo da guerreira, e é um óleo essencial maravilhoso para a pele também, regenerador de pele. Então, eu posso usar, sim, com certeza o gerânio pode entrar. Não conheço o Intergreen, tem um outro nome? Não, o nome dele é o Intergreen mesmo. Ô, linda, é um óleo que tem o cheiro tipo de gelol, de salompas. Quando você cheira, você sabe que ele serve para questão muscular, porque é o cheiro, né? Ele tem, o componente dele, acho 99%, é salicitato de metila. Então, ele tem um aroma muito forte. Tá? Bom, gente, deixa eu ver que horas são aqui. Vai dar 8 horas. Esses são os óleos que eu acho que a gente pode utilizar. Em relação à base, né? O que eu posso usar ali de base? Se eu acabei de entrar na aromaterapia, eu teria um óleo gorduroso e, se possível, um creme neutro. Creme neutro tem que ser comprado em lojas de aromaterapia, porque ele não pode ter óleo mineral, não pode ter nenhum produto que tampe os poros. Então, ele tem que ser um creme apropriado para colocar óleo essencial. Então, eu teria um creme, mas mais importante, primeiro eu compraria um óleo gorduroso.
E o óleo que eu acho que pra gente aqui no Brasil é muito bom, porque a gente consegue comprar óleo de muito boa qualidade por um preço bom. Ele é o óleo que a pele absorve mais rápido, então a gente consegue ter uma nutrição para nossa pele e ao mesmo tempo não ficar, sabe, melecada, digamos assim. Tá? Ele absorve rápido. Até quem não gosta muito de óleo, não gosta de ficar com a pele oleosa, vai se sentir bem com ele. Que é o óleo de coco. O óleo de coco palmiste, né? Ele é rico em ácido láurico, ácido cáprico, caprílico. Então ele é um óleo que, até para ingestão, para a gente fazer comida, ele é maravilhoso, ele aumenta a imunidade. Ele é um óleo por si só anti-inflamatório. E ele vai nutrir ali a nossa pele e ele vai facilitar essa absorção ali dos princípios ativos. Então, quando a gente fala de base, eu teria de primeiro, e é a base que eu mais uso, eu compro óleo de semente de uva, gergelim, jojoba, girassol, mas são óleos que eu compro assim, esporadicamente. A base do meu dia a dia é o óleo de coco, né? Que é um óleo que esfria a pele, também tem isso. Se você mora eu moro em um lugar quente, se você mora em um lugar frio, de repente um gergelim, uma semente de uva, né? Um óleo de semente de uva pode ser mais interessante, tá? E aí, gente, não precisa, a gente fala daqueles, né? Eu mostrei na última aula esse inalador. Aí eu vou inalar um óleo essencial. Se a gente, no início, não precisa ter esse inalador. Eu posso pegar um algodão, pingar ali e ficar segurando e ficar inalando. Eu gosto de comprar pote de 30 gramas, são esses potinhos de vidro. 30 gramas, eu coloco aqui, posso colocar o óleo de coco, posso colocar o creme base se for o caso. E a gente tem uma diluição básica, para quem quer começar em aromaterapia, que é uma diluição tranquila para adulto, que a gente vai calcular sempre assim, para o número de gramas que a gente tem, 30 gramas, eu vou colocar metade de gotas. Então eu tenho 30 gramas, eu posso colocar aqui até 15 gotas, tá? Se eu tenho esse pote aqui, por exemplo, 120, vou fazer o hidratante pro meu corpo, vou usar um pote maior. Óleo de coco ou creme, 120 gramas, eu posso colocar aqui até 60 gotas, tá? E aí eu posso fazer as sinergias de óleos e posso, né, começar a usar aromaterapia. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, isso que eu queria falar para vocês, né? Jerônimo, meu querido. Deixa eu ver aqui. Isso que eu queria, né? Na verdade, a gente vê que a gente tem uma forma simples de utilizar a aromaterapia. E é importante que a gente comece a utilizar. Sempre que a gente aprende sobre a aromaterapia, sempre que a gente aprende sobre óleo essencial, é importante a gente começar a colocar esse conhecimento em prática. A gente quem quer ser, né, tá no caminho de ser aromaterapeuta, é importante a pessoa ir seguindo nesse caminho de usar em si mesma primeiro, para depois, né, não para depois, mas ir usando em si para ir vendo os resultados. A gente vai conhecendo. Se a gente não começa a usar, a gente só indica, sabe? Esse daqui eu sei que é legal, então eu indico esse. Não, é legal quando a gente usa, a gente sente, nossa, esse óleo aqui eu passei, parece que eu senti arder um pouco, sabe? A gente começa a ter mais noção dos óleos. Nossa, eu passei isso, eu dormi, apaguei. Nossa, esse todo mundo fala que serve para dormir, mas não dormi. A gente vai começando a ter critério. Sobre validade, a Dina tá perguntando. Gente, validade de óleo é o seguinte. É importante a gente respeitar a validade que tem lá no vidrinho. O que vocês vão ver? Óleos essenciais de cítricos, dos eucaliptos, titri. São óleos essenciais que vencem mais rápido. Eles têm aí uma validade de mais ou menos 2 anos. E alguns óleos essenciais, como vetiver, esses óleos essenciais que são bem densos, que são ricos em sesquiterpenos, vetiver, nardo, são óleos que demoram mais, eles têm uma validade maior, aí de 5 anos, né? Eles têm uma validade grande. Então, vai variar de acordo com a composição química do óleo essencial, essa validade dele. É importante a gente respeitar,
Lógico que assim, tem gente que usa, que guarda óleo essencial na geladeira. Se a pessoa é de um lugar muito quente, alguma coisa assim, pode guardar na geladeira. Eu, pessoalmente, não guardo, mas tem essa opção de você guardar, bota num Tupperware, senão o cheiro vai ficar na geladeira. Vai ficar tudo com cheiro de alecrim. Então, bota no Tupperware, né? Mas você pode guardar. Eu, particularmente, não guardo. Mas é uma opção. Agora, venceu, não joga fora, né? De repente, você usa no ambiente para limpar alguma coisa. Você tem que ver muito pelo cheiro também. Pô, Thaís, ele estava fechado. Quando ele está fechado, eu nem abria. Porque aí não tem contato com o oxigênio, ele vai demorar muito mais. Quanto mais ele ficar aberto, mais ele vai tendo contato com o oxigênio e vai oxidando, né? Mais rápido. Então, se ele está fechadinho, não foi aberto, você, né, acabou de perder a validade, você abre, tá com o mesmo aroma, né? Ainda dá, de repente, bota na geladeira, ainda dá para usar um pouquinho. Nananã. Óleo de copaíba pode ser ingerido em alguma ocasião? Pode, Jerusa. A gente só tem que saber direitinho a quantidade, por quanto tempo, porque óleo de copaíba, ele também pode danificar o fígado se ele for utilizado sem esse conhecimento, né? Sem saber a dosagem certa e o tempo certo. Não é para usar lá a eternidade, sabe? Você tem que usar por um período certo, saber para que você quer. E às vezes a gente tem que associar ele a algum outro óleo que proteja o fígado, né? Como, sei lá, um limão. Mas e aí a gente tem que ver direitinho. Cada caso é um caso, né? Dependendo do que a pessoa quer tratar. Mas que pode. O pessoal no norte toma, né, muito. E na aromaterapia a gente também é um óleo essencial até mais dos óleos essenciais, o óleo resina principalmente, ele é mais tranquilo. Pingar uma gotinha, tomar uma gotinha com mel para dor de garganta e tudo. Ele tem umas formas de tomar, só que a gente tem que saber, quando a gente fala de ingestão de óleo, a gente tem que saber direitinho, né? Ou ter um acompanhamento de uma aromaterapeuta, ou fazer um curso de aromatologia para a gente aprender sobre as regras para ingestão e a gente saber se a gente está tomando algum medicamento ou não, porque pode ter interação medicamentosa. Então a gente tem que saber bem o que a gente está fazendo. Reciclando. Mais alguma pergunta? Gente, então acho que é isso. Semana que vem, a gente, não sei se vocês já se inscreveram, mas semana que vem a gente vai ter uma imersão chamada Espelho Meu, onde eu vou falar um pouquinho sobre aromaterapia integral e sobre a parte estética. Vão ser 3 dias de live aqui no Instagram, às 8 horas da noite, segunda, terça e quarta. 8 horas da noite vai ser o conteúdo, não vai ficar gravado, porque ele vai entrar num curso de aromaterapia na estética facial, ele vai ser a fase 1. Então eu vou gravar, esse primeiro módulo eu vou gravar, e aí a gente vai, né, quem quiser participar, ele vai ser aberto. Tá bom? Então, espero vocês na semana que vem. A gente não vai ter, o que a gente vai ter na quarta vai fazer parte dessa imersão. Vai ser segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. Quem não se inscreveu, vai lá no link na bio, coloca lá, clica no link, vai ter lá a imersão Espelho Meu, e aí se inscreve. Que aí a gente manda os lembretes, tudo direitinho. Obrigada, gente. Obrigada, Inês, Paula, pessoal que tá aqui, Dina. Obrigado todo mundo. Ivânia, Jerusa, Marcela. Obrigada, gente. Liz, beijo pra vocês. Até semana que vem. Espero vocês.